hoje é dia do nosso quadro Estética e Beleza. E hoje o tema são as aplicações de preenchimento na face com um produto que age bem rápido, o ácido hialurônico. E para falar mais sobre essa técnica e de que forma esse produto age na pele, eu estou aqui com a dermatologista Edislene Viscardi. Seja bem-vinda sempre aqui ao nosso programa, doutora. Obrigada pela presença. Preenchimento, né? Quando a gente fala assim, é porque antigamente já tinha aquele mito, né? Ah, quem fazia preenchimento ficava com o rosto deformado. Hoje em dia, engana-se completamente quem pensa dessa forma. Na verdade, basta procurar um bom profissional, doutora. Então, Susan, assim, ó, muita coisa mudou. Essas técnicas, elas evoluíram muito, principalmente as substâncias, né? Hoje, como você citou ali, o ácido hialurônico, ele é um produto que, na verdade, a gente tem no organismo. Então, ele vai ser completamente incorporado. Fica como se fosse normal, como se você não tivesse nada no lugar. Não existe contraindicação depois? Ah, como é que vai ser eliminado? Como é que fica depois? Que as pessoas têm um pouco esse receio, esse medo. É porque assim, antigamente o produto, ele era um produto como se fosse um plástico, não é bem uma prótese, mas para o pessoal entender, como se fosse um negócio que ficasse lá uma pedrinha no local. Então ele não era incorporado. Hoje em dia esse produto, como ele é natural, que ele existe no nosso organismo, ele fica como uma gelatina que some no meio do tecido. Então você não consegue palpar o que é bem o produto, o que é a tua pele. Então além dele não ficar visível, ele não fica duro e ele fica natural. E ele tem a vantagem de ser absorvido. Então, como você falou, tem medo do futuro e tal, porque antigamente os produtos eles duravam mais ou menos para sempre. Uhum. Então, com o tempo, você podia sofrer uma cirurgia, um acidente, ou mesmo o produto te dar uma reação e a gente não ia ter como tirar aquele produto. E a vantagem desses produtos de hoje em dia é que eles vão desaparecer até 2 anos, dependendo do lugar que ele é aplicado, de 6 meses a 2 anos. Então, é um período curto que a gente é mais ou menos previsível que vai acontecer com aquele indivíduo. Então, dá pra gente prever tudo isso. Certo. E para que serve o preenchimento? E assim, ó, uma dúvida frequente das pessoas, que eu vejo muito, é a diferença entre o Botox e o preenchimento. Então, o Botox, que é a toxina botulínica, ele serve para relaxar uma musculatura. Então, por exemplo, aqui na testa ou nos olhos, que é um movimento do músculo. Quando a gente tem a gente aplica o Botox, aquela musculatura não vai mais movimentar tanto. Ela se movimenta, mas nem tanto. Já o preenchimento, ele não age nada em movimento, em músculo, nada disso. O que ele vai fazer? Ele vai fazer assim, ó, é como se você tivesse uma depressão na pele, que essa depressão é a ruga. Então, assim, vamos mostrando imagens enquanto que a doutora vai falando, que a gente tem imagens exatamente como se faz o preenchimento. Doutora, dando continuidade... Então, a aplicação, a gente vai aplicar exatamente na ruga ou no sulco, onde tem a depressão, e vai fazer com que aquilo levante e não fique mais com a ruga. Uhum. O pessoal deve estar olhando assim, ai, que dor, colocando uma agulha no meu olho. Não é dolorido porque tem anestesia, certo? Tem anestesia que a gente pode fazer, mas mesmo sem anestesia, nesse lugar, realmente as pessoas têm até aflição de ver, mas não é no olho, é perto, tá? É perto só, e é bem indolor essa região. Então, e a agulhinha é bem fininha, então não vai ter, assim, a dor não é o que impede esse procedimento. Esse aí tá sendo feito para quê? Aliás, isso é legal a gente colocar. Para que serve? Para quais regiões o preenchimento é indicado? Aí tá sendo feito para um sulco que algumas pessoas têm quando tem um sulco entre o olho e a maxila. Então forma um sulco uma olheira, né? Que dá tanta olheira como um olho fundo. Uhum. E também assim, com o envelhecimento, todas as pessoas vão ter uma falta de substância, como se fosse a gordura da nossa pele, ela vai desaparecendo. Então hoje a gente tem aqui normal, mas daqui 20 anos vai estar afundado. Uhum, então isso seria bom. O que mais? Aqui, ó, até... Vou falar o que aconteceu. Eu cheguei aqui e eu falei assim, doutora, eu preciso de preenchimento? Ela assim, olha, essa tua parte aqui ainda não, mas daqui a pouquinho já tá precisando, que é o sulco aqui em volta do nariz, que vai do nariz até a boca. Todo mundo fica com aquele bigodinho que eles chamam chinês, né? Bigode chinês. O preenchimento, ele evita que fique isso aqui. Ele previne ou ele retira quando a pessoa já tem, doutora?
Ele tanto retira esse suco, que chama suco nasogeniano, que é um suco que vem aqui e com a idade ele vai caindo, fica até embaixo, tá? Então, você é super jovem, nem tem, né? Mas depois, daqui 10 anos, vai começar a vincar cada vez mais. Então, ele tanto vai preencher e como vai prevenir. Então, por que que previne? Conforme a gente vai aplicando essas substâncias, elas, além de preencher, elas promovem colágeno na região. Então, ele vai diminuindo com o passar dos anos. Claro que isso é pouco, mas ele tem como se ficasse um resquício dele, não bem do material, mas ele promove uma substância no nosso organismo que vai preenchendo naturalmente também. Onde mais, doutora? Aqui naquelas ruguinhas, os pés de galinha, que todo mundo, depois de uma certa idade, acaba tendo, também ajuda, também evita, enfim, desaparece com o preenchimento? Nos pés de galinha é mais indicado a toxina botulínica, o Botox, porque é a contração do músculo do orbicular do olho que faz formar as rugas. Mas, para algumas pessoas, além de franzir, o olho também é muito fundo, que com a idade vai ficando cada vez mais afundado aqui na lateral do olho. Então, a gente pode colocar o preenchimento também para melhorar o efeito do Botox, da toxina botulínica. Nos lábios é maravilhoso, né? A gente pode fazer tanto em cima como embaixo, vai depender de cada paciente. A gente pode fazer... Tem paciente que tem o lábio fino em superior, então a gente pode aumentar. Ou a gente pode everter, que a gente fala assim, tem lábio que é mais virado para baixo. Então, na verdade, esse lábio ele não precisa nem de um volume, ele só precisa de ser colocado de uma maneira que o lábio olhe um pouco para cima. E não vai ficar artificial? Não, então, isso é uma pergunta que todo mundo faz, porque todo mundo tem medo de algumas pessoas que ficam com o lábio grande. Assim, ó, eu sempre falo pro paciente, a gente pode colocar um pouco, o paciente vai avaliar, olhar no espelho e colocar mais um pouco se ele quiser. Então, não é uma coisa assim que fez e colocou um monte e não tem como não tirar mais. Até porque se caso não desse certo, não gostou, que isso não acontece. Mas assim, existe uma substância que é uma enzima que degrada o ácido hialurônico. Então a gente injeta no paciente e em 2 a 6 horas some. Tá, gente, então assim, a gente pode dizer o seguinte, é maravilhoso, é muito bom, claro que tem que precisar de uma indicação, não adianta a pessoa ir lá, eu quero fazer e não tem indicação nenhuma, é preciso sempre avaliação médica e isso a gente deixa sempre muito claro aqui no programa, doutora. Sim, as técnicas evoluíram muito, Suzy, então assim, hoje em dia realmente está seguro, se o médico é apto para isso e usando um produto bom, o paciente não precisa ter medo, né? E cada vez menos a gente está tendo as complicações que a gente teve no passado. Ótimo, excelente, a tecnologia a nosso favor. Pessoal, olha só, vou passar os contatos da doutora Edislene. O consultório fica no Centro Clínico Santa Catarina, o edifício redondo, aqui em Blumenau. A sala 402 e o telefone é o 3326-1088. Tem também o site, para quem quiser saber mais informações, é o www.edisleneviscardi.com.br. Tá certinho como se escreve na tela para você.